Tenha medo, tenha esperança. Não 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 tenha medo, tenha esperança. Vai, Corinthians. Não tenha medo, tenha esperança. 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 Graça e paz, pessoal. Sou o pastor Márcio Rocha, da Igreja Batista na Vila Muniz, aqui na cidade de Cajati, ou como dizemos, a família IBVM. Estamos começando agora nosso 12º culto desse tempo aqui de lições no exílio doméstico. É um tema que a gente está dando para essa série de estudos. Estamos vivendo esse momento difícil aqui no Brasil, mas a palavra que nós temos acima de tudo é esta aqui, nossas crianças e nossos irmãos aqui têm passado para vocês. Não tenha medo, tenha esperança, tá? E baseado nisso eu quero deixar um desafio. Se você quiser gravar o teu vídeo, você, seu filho, seu neto, e mandar para mim, pode mandar, mesmo não sendo da nossa igreja, sendo de outro lugar, tá bom? Vai ser um prazer colocar aqui para você estar fazendo parte do nosso culto. Acho que o que a gente precisa muito é isso. O medo às vezes tende a nos derrubar, mas a esperança nos anima. A esperança do Senhor nos faz pensar que dias melhores virão e temos a certeza que Deus está no controle de tudo, tá? E nesse momento, enquanto vamos estar orando agora, quero orar por tua vida, quero clamar a Deus pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. E se você tem algo a colocar na presença de Deus, se você tem algo que está te preocupando, está te tirando a paz, vamos orar junto. E lembre-se, tá bom? O poder da oração não está em quem ora, mas quem ouve as nossas orações. Se algum dia ou algum momento da tua vida, seu coração te apertar, ore a Deus onde você estiver. Se você estiver muito alegre, ore a Deus onde você estiver também. Tá? A oração é um momento de nós termos intimidade com Deus. Tá? Então coloque aquilo que está no teu coração na presença de Deus e vamos estar elevando nossos pensamentos a Ele nesse momento. Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo, obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo e acompanhando esse culto, ó Pai. Deus, a situação em que vivemos nos impede de estarmos juntos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente, ó Pai, e o amor nos une. Eu peço pelas famílias da Igreja Batista Vila Muniz, ó Pai. Obrigado por esses irmãos que amamos tanto e sentimos falta de estarmos juntos. Também peço pelos demais amigos e irmãos que estão nos assistindo agora. Pai, visite eles em seus lares. Leve alegria e esperança, ó Pai, a todos. Pai, peço pelo nosso país, peço pelo nosso Brasil, peço pelo mundo inteiro, situações difíceis que estamos vivendo. Não sabemos o certo quem está com a razão nisso tudo, ó Pai. Mas independente do que o homem diz, o homem pensa, o Senhor está com todo o controle em tuas mãos. Nos ajude a descansarmos em Ti. Pai, eu peço por cura àqueles que precisam, Pai, eu peço por paz àqueles que estão com o coração angustiado, alegria àqueles que estão tristes, e eu quero agradecer a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. Pai, obrigado por cada irmão da Vila Muniz, cada família, ó Pai, cada pessoa do bairro ali da Vila Muniz. Peço pelas famílias do projeto ali dos Samurais de Cristo, nosso projeto de judô. Pai, abençoe a cada um, Pai. Sentimos falta, sentimos um aperto no coração, mas sabemos que logo isso tudo passa. Te agradeço, te peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, é o seguinte, tá? Para a nossa família IBVM, nós já estamos programando, não sabemos quando o nosso culto vai voltar, mas quer dizer que nós já estamos programando, já tem pessoas que estão vendo como que vamos fazer. Sei que vai ser uma festa, tá?
E nisso, você que não nos conhece, nunca foi à nossa igreja, fica o convite, tá bom? A Igreja Batista na Vila Muniz fica lá na rua Flamengo 219, Vila Muniz, Cajati. Assim que tudo voltar ao normal, gostaria muito de você ter sua presença lá para dar um abraço, tá bom? Aí vamos ter nosso projeto de judô, Samurais de Cristo, o Papo de Macho, Papo das Maravilhosas, a MCM, todas as nossas programações voltarão normalmente. E será um prazer ter você conosco, tá bom? E agora uma palavra muito específica a todos da Vila Muniz. Gente, eu quero agradecer. Quero agradecer a cada um que tem nos ajudado, nos apoiado tanto nesse momento. Me sinto muito feliz e orgulhoso por ser pastor dessa igreja. Não porque eu sou um líder, o nosso pastor é Deus, tá? Eu sou ovelha de Deus também. Mas o privilégio de poder estar à frente de vocês. Nesse tempo difícil, esse tempo em que muitos se desesperam, a nossa igreja tem trabalhado, vocês têm agido, têm segurado, ajudado a segurar o leme, e o reino de Deus tem crescido. Muito obrigado mesmo. Dizer que nós estamos aqui, a nosso bebezinho está bem, graças a Deus, Mari está bem, nossa família está sendo guardada e protegida pelo Senhor, e sentimos o amor de vocês com a gente, tá bom, gente? Muito obrigado. E agora, vocês que nos visitam pela primeira vez receberão seja bem-vindo das nossas crianças. Logo mais teremos nosso louvor e já sabe, compartilha, curte. Além do Facebook, estamos passando pelo YouTube também. Você está assistindo pelo YouTube, também estamos passando pelo Facebook, na página da Igreja Batista na Vila Muniz. Se você tem sido abençoado, curte, compartilhe, passe para mais pessoas para que a palavra de Deus abunde e traga alegria a cada coração, tá? Fique com as boas-vindas e os louvores e logo depois voltamos com a palavra de Deus. Deus abençoe grandemente a você. Até daqui a pouco. Seja bem-vindo à BVM. Muito obrigada pela visita. Deus te abençoe. Um beijo da família BVM. Vocês que nos visitam, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Um beijo e abraço da família BVM. Visitantes, sejam bem-vindos. Sua presença é um prazer. A família BVM ama você.
Glória a Deus, pessoal. Depois desses louvores maravilhosos, vamos estar agora falando sobre o nosso assunto de hoje. O tema que eu coloquei para nós é: plante com lágrimas de tristeza, mas colha com sorrisos de alegria. Muitos acho que já sabem até o texto que nós vamos falar.
tá bom? Abra lá sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 126. Salmo 126 é um dos salmos muito conhecidos, tá? E antes de irmos para os salmos, vamos tentar dar um pouquinho só de uma situada, tá? Gente, é importante quando nós lemos e estudamos o livro de Salmos, nós temos que ter em mente uma coisa: salmos são música, tá bom? Salmos são música, poesia cantada. Por que isso é importante? Porque sempre quando você lê e estudar um salmo, você tem que entender que ali existe emoção pura, tá? Música é emoção, não é verdade? E assim, como no mundo secular, como a turma tem o costume de dizer, as músicas que às vezes faz mais sucesso são músicas que o compositor escreveu em momentos de muita dificuldade, ou perdeu um ente querido, ou sofreu alguma perca, ou foi abandonado por alguém, e são esses momentos de dores, momentos de tristeza tristeza extrema, que o compositor consegue colocar na sua emoção e escrever uma linda obra de arte. Ou um momento de muita alegria também, certo? Um momento de alegria, de um casamento, de um filho que nasceu, algo a pessoa vai e escreve. Então as músicas hoje também têm uma história. Toda música tem uma história. Salmos não é diferente. Esse salmo em específico é um salmo que foi escrito pelo povo depois que o povo de Israel voltou, o povo judeu voltou do exílio da Babilônia. Vamos explicar um pouquinho o que aconteceu. Gente, houve um período na história do povo de Israel que quando o rei Davi era vivo, ele dominava sobre todas as 12 tribos, entende? Coloque cada tribo como uma cidade, eram 12 cidades e Davi governava nessas 12 cidades, para facilitar um pouco. Quando ele morre, dividiu os filhos dele, cada um tomou uma parte, aí foi uma briga terrível, aí o reino se dividiu, aí ficou o reino do norte e o reino do sul, tá bom? Israel e Judá. Feito isso, o povo desobedeceu, vieram vários reis, e para você entender, leia 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, que é fantástico, fantástico. Feito isso, dividiu-se o reino, tá? Os reis que vieram, alguns eram bons, outros eram ruins, e assim sucessivamente. Isso daí vai ser uma constante lá no livro, na história dos reis. Aí houve um período que o reino de Israel, o reino do norte, Deus tratou esse povo. Tinha uma nação chamada os assírios. Os assírios vieram e sitiaram e atacaram e subjugaram esse reino do norte, tá? Reino do sul, Judá, cerca de 100 anos depois, mais ou menos, aí foi a vez deles serem tratados por Deus. Aí se levantou um homem chamado Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Certo? Babilônia havia sido um reino que cresceu muito na época, um reino muito poderoso. Lembra da Assíria? A Assíria havia subjugado Israel, a Babilônia se tornou maior do que a Síria, subjugou a Síria e foi atrás de Judá. Então agora ficou a hora do reino do sul ser tratado por Deus, através de Nabucodonosor. E nesse período, onde o rei Nabucodonosor vai tomar conta de Judá, foi um período muito difícil, um período que levou tempo, tá? Não foi muito rápido. Em alguns momentos a Babilônia fez cerco na região, lutaram, foi bem difícil, foi um processo longo até. E Nabucodonosor, eles tinham uma ideia diferente. Qual que era a proposta do reino de Nabucodonosor? Eles iam dominar uma nação, e eles pegavam pessoas daquela nação e levavam para o reino deles, certo? Ele pegava alguns que eram muito inteligentes, no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Essa história se tem no livro de Daniel, onde Nabucodonosor leva esses jovens. Por quê? Porque eles eram muito inteligentes. Então eles levavam para que o conhecimento deles fosse útil também para a Babilônia. E
Aí depois disso pegava aqueles que eram mais fortes, que talvez não fossem tão inteligentes, mas poderiam ser escravos na Babilônia, tá? E eu sei que foi feito 3 levas de pessoas até Judá. Então os primeiros foram os mais bonitos, mais inteligentes, depois os mais fortes, depois teve uma terceira leva. E assim a Babilônia foi levando aos poucos pessoas de lá, de Judá, para a Babilônia. Certo? Ótimo. Então, essas pessoas foram, parte do povo judeu foi para a Babilônia. Quem que ficou na região de Judá, no Reino do Sul? Idosos, algumas mulheres, pessoas que não seriam úteis na Babilônia, nem devido à sua inteligência e conhecimento, nem devido à tua força. Então pessoas que tinham que ser levadas, que eram doentes, fracas, eles não levavam, que só ia dar trabalho na Babilônia. E ficou um remanescentezinho, ficou um povo ali em Judá e o restante foi levado para a Babilônia. Perfeito? Então, esse povo indo para a Babilônia, eles sofreram muito. Por quê? Eles estão em outro reino. Eles tinham que viver a cultura daquele povo, daquele rei. E ficaram durante 70 anos. 70 anos. O que é importante? Durante esse período, lembra de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? Esses jovens, a gente conhece a história que eles ficaram lá junto a Nabucodonosor, lá no palácio. Em contrapartida, lá em Judá, daqueles que não foram levados, ficou um jovem também chamado Jeremias. O profeta Jeremias, o profeta chorão, tá? Então ficou um profeta lá para o povo que ficou e foram aqueles 4 jovens para lá. Então Deus chama tanto para ficar no palácio quanto um para ficar com o povão. Jeremias fica com o povão e Sadraque, Mesaque e Abednego vão para o palácio do rei. O que é importante da gente entender nisso tudo? Cada um tem sua função, tá, gente? Isso é interessante, né? Daniel e os 3 amigos tiveram a sua importância lá no palácio e Jeremias tinha a sua importância junto ao povo. Não é porque Deus amava mais a um outro, não, cada um tinha a sua função, cada um tem seu propósito. E para nós é a mesma coisa, tá bom? Deus tem um propósito na tua vida, independente do lugar, não é que Ele te ama mais ou menos, é que há um propósito para você estar onde você esteja. Então cumpre teu propósito. Não tem nem nada a ver com a pregação de hoje, mas já vale a pena falar sobre isso. Pois bem, gente, enquanto o povo está lá na Babilônia, o povo está louco de vontade de sair. Aí se levantam alguns falsos profetas, como o tal de Ananias. Esse falso profeta, ele se levanta para o povo e fala: olha, Deus está dizendo que nós vamos sair daqui. E o povo vibrava. E Jeremias, tadinho do Jeremias, Deus falava para Jeremias: Jeremias, vai lá e fala que o povo não vai sair. Eles vão ficar 70 anos aí. E Jeremias ia falar. Gente, leia o livro de Jeremias. É fantástico. Fantástico. Jeremias sofre, o povo não aceita, o povo bate nele, o povo prende ele, o povo quer matar ele, o povo ele só sofre. Por isso que ele escreve Lamentações de Jeremias. Pois bem, passam-se 70 anos. 70 anos. Depois dos 70 anos, Deus faz uma coisa incrível. Olha só. A Síria, lembra? A Síria primeiro se levanta, era um reino muito forte e subjuga Israel. Aí Deus usa a Babilônia com Nabucodonosor para subjugar a Síria, certo? A Síria apanhou de Nabucodonosor, da Babilônia, sumiu. Quem que era o top da época? Babilônia, Nabucodonosor. Depois passa-se o tempo, vem outro rei lá. Aí Deus levanta um homem chamado Ciro. Ciro é um rei da Pérsia, outro país um pouquinho mais distante. Deus levanta esse homem para ir vencer Nabucodonosor, acabar com o reino da Babilônia e através de Ciro, o povo que foi levado cativo é liberto. E aí Ciro fala assim: gente, é o seguinte, podem ir para a casa de vocês, podem voltar para a terra de vocês. 70 anos depois. Vocês têm noção que tem gente que nasceu lá no cativeiro. Teve pessoas que não conheciam a terra de Judá.
Teve pessoas que não sabiam como é que era lá, só sabiam através do que os pais e os avós falaram. E aqueles que foram para lá novinhos e de repente estão voltando, já estão velhinhos. Vocês têm noção que maravilha, que interessante que foi a volta desse povo para a terra deles? Aqueles que nasceram no período do cativeiro estão voltando para Judá, para Jerusalém, com a ideia do que os seus pais falavam, do que os seus avós falavam. Nossa, nossa terra é maravilhosa, cara. Lá tem muita plantação, o templo do nosso Deus é lindo, lá está o Santo dos Santos, os cultos eram assim. Então, parte dessa geração está voltando para a tua terra na imaginação daquilo que foi contado para eles. E aqueles que saíram de Jerusalém e foram levados para Babilônia, estão voltando com a lembrança do que a cidade era. Cidade bonita, o templo, tudo. Beleza. 70 anos depois, quando tudo isso acontece, versículo 1 de Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, Sião é Jerusalém, foi como um sonho. Ah, gente, quando o povo descobriu que o Ciro, o rei da Pérsia, venceu Nabucodonosor, derrubou a Babilônia e falou para eles, podem ir para a terra de vocês, os caras falaram, gente, é um sonho, me belisca aqui, me belisca. Não pode ser verdade. É tão incrível que esse Ciro, lá em Isaías, capítulo 46, versículo 11, Deus fala que Ciro é como uma ave de rapina. Ave de rapina é como se fosse um urubu. A Pérsia não era um povo que os judeus consideravam santo, nada disso. Nada disso. A Pérsia era um reino idólatra, era um reino que o povo... E Deus levanta um rei impuro aos olhos dos judeus para libertar eles. Olha o que Deus faz. Quando Deus quer fazer, ele usa o que ele quer, gente. Quando Deus quer agir, ele age da maneira que ele quer. E aí isso tudo se deu quando eles ficaram cativos na Babilônia, lá pelo ano 598 a 538, mais ou menos, antes de Cristo. O período em que eles ficaram na Babilônia. Quando eles voltam para Jerusalém, quando eles recebem a ordem, eles falam, gente, é um sonho para nós, é um sonho. Por quê? Porque durante os 70 anos que eles ficaram na Babilônia, eles perderam o direito de morar na casa deles. Eles não podiam comer as frutas que eles tinham lá na terra deles. Vocês têm noção do que é isso? Você ir para um outro país... e você lá não tem a comida que você gosta, não tem os animais, a sua alimentação muda. Eles não podiam mais cantar as músicas que eles cantavam antes. Eles não podiam mais se reunir na margem dos rios que tinham lá e poder conversar. Isso daí, se você ler o Salmo 137, que é maravilhoso, diz assim, nossa, nós estamos sentados aqui nos rios da Babilônia e pensando como que era nós em Jerusalém. E ainda os babilônios falam para nós, cante e fique feliz. Mas como ser feliz se não estamos na nossa terra? Então o Salmo 137 baseia-se nisso. Então, gente, eles não têm a comida deles, não têm a casa deles, eles não podem, eles têm que falar outro idioma, aprender outro idioma. Eles perderam o direito de adorar o Deus deles. Porque lá na Babilônia eles tinham que adorar os deuses da Babilônia, inclusive a Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor fez até uma estátua para que o povo adorasse a eles e aí todos eram obrigados. Puxa vida. Quando eles são libertos, eles falam, gente, é a nossa terra, é o nosso povo, é a nossa cultura, vai ser maravilhoso, vamos adorar a Deus, lá tem o templo de Deus, lá tem tudo isso. Eles saíram de lá como quem sonha. Como quem sonha. Versículo 2 diz assim, ó, então... Quando nós ficamos sabendo disso, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico de alegria, e até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É fantástica essa parte. Por quê?
quando diz que outras nações falaram que o Deus deles, o Senhor, fez grandes coisas por eles. Sabe por quê, gente? Naquela época, os deuses eram territoriais, certo? Sabe quando você fala de Netuno, que é o deus do mar, ou Poseidon, que é o deus do mar? Então, lá naquela época, para cada coisa importante existia um deus. O deus do mar, por exemplo, Baal era o deus da chuva, o deus da fertilidade, Dagon, o deus da guerra, dos filisteus. Então, por exemplo, para cada coisa que o povo fosse fazer, tinha um deus diferente. Se eu fosse guerrear, eu adorava um deus. Se eu fosse plantar, eu adorava um Deus. Se eu fosse ir para o mar, eu adorava um Deus. Se eu fosse... Entende? E na cultura do povo judeu era mais ou menos parecido ainda. Tá? O povo estava aprendendo a conhecer esse Deus, Deus dos deuses. Quando, agora, olha que pira, olha que coisa louca. Quando Babilônia tira o povo de Judá da terra deles e leva para a Babilônia, é como se o Deus babilônico fosse maior do que o Deus de Judá. Um Deus perdeu para o outro, compreende? Mas, quando o povo é liberto da Babilônia, ali fica claro que o Deus do povo judeu não era um Deus de território, porque mesmo estando tão longe de casa, ele libertou o povo lá na Babilônia. É como se falasse assim, gente, esse Deus, ele é muito forte. Esse Deus é muito poderoso. Fica muito clara essa ideia dos deuses em Jonas, por exemplo, quando Jonas desobedece a Deus, lembra da história? E ele foge, vai para o meio do mar, o barco vai afundar, e aí cada pessoa do barco começa a adorar os teus deuses. Aí o cara acorda Jonas e fala assim, ei, adoro teu Deus, quem é você? Aí Jonas diz o quê? Eu sou servo do Deus que criou o céu, a terra e o mar. E eu desobedeci esse Deus. Por que o povo do barco fica com medo? Porque os caras pensam assim, cara, se eu sou devoto do Deus do mar e eu desobedeci ao Deus do mar, é só eu ir para a terra. Esse Deus não me alcança. Todos os deuses tinha como você fugir, entende? Que os deuses eram territoriais. Mas quando Jonas fala que ele é servo do Deus que criou o céu, a terra e o mar, não tem como fugir de um Deus desse, compreende? Então era o Deus de Israel sendo revelado aos poucos ao povo. E quando o povo que estava cativo na Babilônia é liberto de uma forma sobrenatural, por que sobrenatural? Porque quem libertou eles foi Ciro, o rei da Pérsia, que não tem nada a ver com o Deus deles. Eles falam, nossa, nosso Deus é muito poderoso. Entende? E aí eles saíram felizes de lá, a boca se encheu de riso, a língua de canto de alegria, fizeram festa, churrasco, tocaram pagode e vamos voltar para nossa terra. Mas é interessante que esta mesma alegria que eles estavam tendo, e essa mesma esperança é o que nós estamos vivenciando hoje. Porque nós estamos vivendo um período de quarentena, não está a vida normal, nossa vida não está normal. E eu não tenho dúvida que muitos de vocês não veem a hora dessa quarentena acabar, ir para sair, reencontrar com os amigos, ir na lanchonete, comer um churrasco, fazer uma festa, ir para a escola. Tem gente que está com saudade da escola, inclusive, voltar para a faculdade. E treinar, tem as crianças do projeto de judô da nossa igreja, que a gente não vê a hora de pôr o kimono e treinar, ou de repente você gosta de malhar numa academia, e aqueles queridos que têm seus comércios, não vê a hora de poder abrir, trabalhar naturalmente, ou seja, não vê a hora de que as coisas voltem ao normal. Mas também existem pessoas, e eu me incluo nessa, que não vê a hora de poder se reunir com seus irmãos na tua igreja para adorar a Deus. Não porque a igreja é o único lugar que se adora a Deus. A igreja não é a casa de Deus. Mas se ali está reunidos os filhos de Deus, que coisa maravilhosa. E muitos de nós não vemos a hora de estar junto dos irmãos. Quando o povo de Judá sai da Babilônia e está indo de volta para a terra deles, era essa mesma expectativa, porque havia muitos parentes que tinham ficado,
não sabia se havia morrido, quem que era. Vocês entendem a expectativa? Vamos nos reencontrar, vamos ver. A diferença é que nós estamos alguns dias em quarentena. Eles ficaram 70 anos em cativeiro. Mas, irmãos, nem tudo que é bom é tão bom. Que coisa. Por quê? Versículo 4. Aí eles vão falar assim: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão. Presta atenção, aqueles que semeiam com lágrimas, aqueles que plantam chorando, e irão colher com cânticos de alegria. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, então imagina a cena, você vai jogando a semente, plantando e chorando, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Agora me diga uma coisa, por que termina de uma maneira tão triste um salmo que começou de uma forma tão alegre? Afinal de contas, o povo falou: Senhor, quando o Senhor tirou de Sião, era um sonho. Nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de alegria, todas as nações viram grandes coisas, fez o Senhor por nós. Mas no versículo 4, essa alegria vai embora. No versículo 4 ele fala: Senhor, nos restaure. Assim como o Senhor enche o leito dos rios no deserto. Eles estavam numa região desértica e os rios estavam secos. Agora, por que eles falam: aqueles que semeiam com lágrimas, com canto de alegria colherão, e aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria? Sabe, irmãos, o povo está de volta para a sua terra. Só que Jerusalém não era a mesma Jerusalém de antes, de 70 anos atrás. Aquilo que outrora era uma cidade, foi uma cidade linda e imponente, agora é apenas um monte de entulhos. Os babilônios destruíram, colocaram fogo. Leia lá no livro de 1 Reis, no livro de Reis, as histórias sobre como é que foi. Leia Jeremias, leia os profetas para você entender o que aconteceu. As grandes plantações de uva, de trigo que existia, não tem mais. Foram destruídos. E por que não tem? Porque só ficou os mais fracos, ficaram os idosos. As poucas pessoas que ficaram não conseguiram manter. Agora a terra está seca, sem vida. Os comércios que existiam antes não tem mais. As casas que antes estavam em pé, agora é ruína. Leia lá em Neemias capítulo 7. Inclusive, leia Esdras e Neemias, que vai contar justamente esse período, quando o povo começa a voltar para reconstruir. É tudo na mesma época, tá, irmãos? Ali vai contar o que acontecia. O templo, lembra do templo? Que possivelmente quem estava lá na Babilônia ouvia os pais, avós falando: gente, como era lindo adorar a Deus no templo. Nosso templo, o templo que Salomão fez era assim, era assim. O templo tinha sido destruído. E de repente aquele povo que sai da Babilônia, cheio de esperança e alegria, quando eles se deparam com Jerusalém, quando eles se deparam com a região de Judá, está tudo acabado. Está tudo destruído. E aquilo que era motivo de alegria agora fica um lugar de tristeza. A alegria acabou. O desânimo chegou. E o que é pior, gente? Eles não têm plantações, não têm criações. Como esse povo vai comer? Mas é necessário arar a terra, preparar agora uma plantação para que possa germinar, crescer e eles comerem. Mas quanto tempo isso vai levar? Qual garantia eles tinham de que aquelas sementes iriam germinar e crescer se a chuva não viesse? Não sei. Mas todo aquele trabalho seria em vão.
se não tivesse água, se não tivesse chuva. Aquele cenário que já era preocupante iria se tornar insustentável, pois não ia ter trigo, não ia ter para fazer o pão, não ia ter uva para fazer o vinho. Mas agora o povo precisa tomar uma decisão importante. Qual a decisão? Ou deixa do jeito que está e chora, ou arregaça as mangas e recomeça a construção da cidade, do templo e de tudo que eles amam. Mais uma vez eu digo, leia o livro de Neemias e de Esdras, que vocês vão entender o empenho do povo para reconstruir tudo. Agora não era hora de ser individualista, mas sim o povo tinha que ser unido. O povo saiu de 70 anos de cativeiro na Babilônia, onde devem ter sofrido, trabalhados como escravos. Voltam para a terra deles, e em vez deles terem paz e sossego, eles falam, gente, agora é hora da gente trabalhar. Talvez eles tinham que trabalhar mais do que trabalhar na Babilônia, só que na Babilônia era no reino do seu inimigo. Ali era a casa deles, era a terra deles. Agora não era hora de adorar a Deus no templo, porque não tem templo, agora era hora de construir o templo. Agora não era hora apenas do líder mandar, agora era a hora do líder pôr a mão na massa e trabalhar junto. Vocês vão ver em Neemias que até os governadores, aqueles que eram descendentes de família real tiveram que meter a mão na massa, ajudante de pedreiro. As mulheres, as filhas dos descendentes dos reis, tinham que trabalhar também. É incrível, gente. Leia lá, é fantástico. Leia Neemias, por favor. Leia o livro de Esdras e Neemias. Todos tinham que trabalhar. Não tinha mais dondoca. Tem uma parte do livro que diz que aqueles da alta sociedade não queriam trabalhar, não. Mas chegou uma hora que foi falado, ou vocês trabalham, ou vocês não vão ter parte nisso daqui tudo. Todo mundo teve que trabalhar. Sabe por quê? Aquela região onde eles estavam era conhecida como o Vale do Negueb, era uma região muito seca, um território desértico. Porque o volume de água ali era muito baixo, E por isso que não era um lugar muito indicado para o cultivo de lavouras. Sem água fica difícil. Mas, apesar de não chover naquele lugar, olha que coisa linda. Deus tinha tudo sob o seu controle. Deus tinha tudo sob o seu controle. Mesmo que ali não chovesse, mesmo que ali a terra fosse seca, a centenas de quilômetros havia chuva, lá nas cabeceiras das montanhas. Quando a chuva acontecia lá, muito tempo depois essas águas vinham até que chegavam ali no deserto de Negueb. Até que aqueles rios que eram secos se enchiam. E a terra que não tinha vida volta a ter vida. E aquela região que antes não tinha nada, agora passa a ter água. Olha, não sei se vocês estão pegando o negócio. Era nessa terra seca que o povo tinha que plantar. Por que aqueles que semeiam com lágrimas? Quem não tem um contato com a agricultura, talvez tenha um pouco de dificuldade. Quem lida com a agricultura ou conhece um pouco, sabe do que eu estou dizendo. Ainda nos dias de hoje, gente, quando o agricultor planta, ele depende muito de Deus. Porque talvez você pode arar a terra, investir milhares ou milhões de reais na plantação, no cultivo de alguma cultura. Mas se de repente não vir a chuva, você perde tudo. Se de repente der um sol muito forte, você perde tudo. Se de repente vir uma praga, você perde tudo. Entende? Só que diferentemente de antes, hoje, por exemplo, se um agricultor tomar um prejuízo, ele ainda pode comprar comida no mercado, ele pode dar os seus pulos, como nós falamos. Naquela época,
Se você semeasse as sementes, porque para semear sementes significa que eles tinham sementes. Mas era um passo de fé, gente. Porque se não tivesse água, se ressecasse, se morresse, eles não teriam nem mais sementes para plantar e nem teria colheita. Então o povo era um povo fadado a morrer de fome. Vocês têm noção? Então quando eles chegam naquela região deles, eles vê tudo destruído, eles vê tudo um caos, tudo em monturo de pedras. Sem plantação, sem nada, eles falam, a gente tem que plantar. Mas plantar como, cara? Aqui é deserto. Vamos plantar. E eles plantaram com lágrimas. Mas eles tinham esperança de que iam colher muitos feixes com alegria. Porque Deus tinha tudo sob o controle. Debaixo da fé e das lágrimas, seria acolhido com gratidão e alegria. Cada semente plantada naquela terra seca, cada sementinha que foi plantada debaixo de lágrimas e de choro, depois seria acolhido os feixes com gratidão e alegria. Sabe por quê, gente? Porque o nosso Deus, Ele é especialista em cuidar dos seus filhos nos desertos da vida. Assim aconteceu quando o povo saiu do Egito. Assim acontece quando o povo volta da Babilônia. Assim aconteceu várias vezes, tantos e tantos servos e servas de Deus ao longo da história bíblica e ao longo das nossas histórias. No deserto, no momento de dificuldade, de deserto de vida, onde nós imaginamos que não tem como algo de bom acontecer, Deus age. Ou é o maná que cai do céu, ou é a água que sai da rocha, ou é o rio do deserto que se enche. Então o povo planta, triste, com medo, mas planta. Sabe, meu irmão, mesmo em frente a esta situação, não deixe de semear. Mesmo que seja sob muitas lágrimas. Pois nosso Deus está no comando e no controle de tudo. E com certeza Ele já deu ordem para que a chuva caia lá na cabeceira do nosso mundo. Sabe toda essa situação que a gente está vivendo agora? Deus já tem a solução. Está chovendo. Está chovendo. Nós não sabemos como virá a solução disso tudo. Não cabe a nós. Sabe? Deus usou o rei Ciro, uma pessoa considerada impura, para libertar teu povo. Então Deus pode usar quem Ele quiser para mudar essa situação do mundo. Mas essa situação é para nos ensinar algo, entende? Quando o povo foi levado para o cativeiro da Babilônia, é porque Deus estava ensinando algo a esse povo. Esse povo já tinha se esquecido de Deus. Leia a Bíblia. Toda vez que Deus trata o seu povo, é porque o povo se distanciou dele e Ele está trazendo o povo junto. E eu não tenho sombra de dúvida que de tudo isso é uma lição que o mundo está aprendendo. Mas sabe que coisa maravilhosa? Já está chovendo em algum lugar. Logo, logo, esse deserto que nós estamos vivendo, a água vai chegar. Os rios vão se encher. Mas quando, pastor? Não sei. Eu só sei de uma coisa. Ela vai chegar. E só vai ter o que colher no período da abundância aqueles que semearam no período de escassez. Só vai ter o que colher quando as águas de Deus chegar na nossa terra, aqueles que nesse momento de escassez estão semeando, mesmo com lágrimas. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez esse momento esteja sendo difícil para você na questão familiar. Talvez você passe um momento na tua família aí, junto de sua esposa, seu esposo, seus filhos. Um momento que para você não tem esperança. Semeie com lágrimas. Ore a Deus. Adore. Clame a Deus. Mas pastor, eu não vejo esperança.
Tem horas que a gente não consegue ver. Tem horas que a nossa fé se enfraquece. Mas semeie com lágrimas. Porque uma hora Deus pode... A chuva que Deus está mandando na cabeceira lá da tua vida, que esteja a quilômetro de distância, vai chegar na tua casa. E se você estiver plantando a sementinha agora nesse tempo de escassez, quando a água chegar, essa sementinha vai brotar. Coisa maravilhosa, né? Não espere as coisas serem favoráveis para adorar a Deus. Adore a Deus quando as coisas são improváveis. Na verdade, temos que adorar a Deus em todos os momentos. Mas é quando tudo se torna improvável que devemos adorar mais na fé e na esperança de que Ele vai agir. Eu gosto muito de um texto. Lembra do texto em qual Jesus está andando sobre o mar? E os discípulos estão no barquinho? E de repente, um homem muito afoito, chamado Pedro, fala assim, quem que é? Aí Jesus fala, calma Pedro, sou eu. Os outros pensaram que era um fantasma. Eu também pensaria que era um fantasma. Você vê um cara andando sobre o mar. Aí Pedro foi muito abusado. Pedro fala, se és tu, Senhor, me permita ir ao teu encontro, me deixa eu andar sobre o mar. Jesus falou, pode vir Pedro, pode vir. E Pedro foi andando sobre as águas. Aí o texto nos diz que Pedro fica assustado. Nossa, ele fica assustado, ele olha para as águas, ele olha para tudo, ele olha para baixo, acho que sei lá, um tubarão, uma baleia, um jacaré vem matar ele, vem derrubar, sei lá. Ele se assusta, gente, ele se assusta. E aí ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Jesus toma ele pelas mãos. Jesus ergue Pedro. E Jesus fala uma frase muito forte. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. E podemos olhar esse texto de duas maneiras. Se nós basearmos a fé de Pedro no que Jesus disse, nós vamos ver Pedro como um homem de pouca fé. Pensa no seguinte, vamos colocar de 1 a 10, nível de fé, tá? Nível de fé de 1 a 10. Nível 10, fé demais. Nível 0, fé de menos. Tem um filme muito legal chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Assista lá, é fantástico esse filme, é muito legal. Então vamos dizer que de 0 a 10 é o nível de fé. Uma pessoa que tenha muita fé, 10. Quem tem pouca fé, 0. Quando Jesus olha para Pedro e fala homem de pouca fé, vamos dizer que a fé de Pedro era nível 2. 2. Nossa, de 10, 2 é muito baixo. E a gente olha para Pedro e fala, Pedro, que pouca fé você teve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Comparado à fé de Pedro, que era pequena, aos outros que ficaram no barco e não tiveram coragem, essa fé pequena de Pedro se torna 10 e o dos outros do barco 0. Entende? De repente, Pedro, ao ponto, na perspectiva de Cristo, ele tinha pouca fé. Mas na perspectiva dos homens do barco, a fé dele é 10. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Dê o teu passo de fé. Semeie. Confie em Deus. Mesmo que as coisas não pareçam favoráveis. Não perca a fé. Semeie, mesmo que seja chorando. E eu vou te falar uma coisa. Não se iluda. Depois que tudo isso passar, gente, nós vamos nos deparar com um cenário muito assustador também. Lembra do povo que saiu lá da Babilônia todo feliz? Nossa boca se encheu de riso. Mas quando eles se deparam com a cidade destruída, aquela alegria virou tristeza.
Isso. Quando tudo isso acabar, vai levar tempo até o nosso país voltar a ser o que era antes, até o mundo voltar a ser o que era antes. Economicamente, vai demorar. Vai levar um tempo até que os comerciantes consigam repor seus estoques, até que eles consigam juntar dinheiro para pagar seus funcionários. Tem 13º daqui a pouco. Vai levar tempo até os professores organizarem os currículos dos alunos de novo, as faculdades voltarem ao que é normal. Vai levar tempo até as famílias se reorganizarem financeiramente, porque alguns foram mandados embora, outros já estão endividados. Vai levar tempo até que alguns de nós nos reorganizemos emocionalmente. Vai levar tempo até que o mercado financeiro do mundo volte a se equilibrar. Talvez leve um pouco de tempo até as igrejas voltarem ao ritmo que estavam antes. Sabe? É por isso que depois que tudo isso acabar, é necessário que cada um de nós brasileiros arregacemos nossas mangas e comecemos a juntar os entulhos do nosso país e vamos trabalhar como nunca. Entendendo que para que este país, vamos trabalhar para que esse país não volte apenas a ser como era antes, mas sim volte a ser melhor, muito melhor. Quando a gente estuda, eu gosto muito da história, gente. Quando nós estudamos a história de países que hoje são desenvolvidos, busque na história o que aconteceu com eles. Olha a história recente do Japão, na Segunda Guerra Mundial, destruído pela bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Hoje o Japão é uma potência. Os japoneses arregaçaram a manga e falaram: o país é nosso. Em pouco tempo fizeram o poder que é hoje. Tantos países que das cinzas renasceram. Não se iluda. Talvez, quando vier a notícia de que a quarentena acabou, nós vamos ser como o povo quando o rei Ciro falou para o povo da Babilônia: voltem para a terra de vocês. Uhul! Que alegria! De repente, quando o governo falar: olha, podem voltar, a vida que segue naturalmente, amanhã a gente vai ficar feliz. Mas quando voltarmos para a nossa realidade, vai ser assustador. Os boletos estão se acumulando, muitos problemas a serem resolvidos que se acumularam, muitas situações a serem resolvidas que estão acumuladas, muitas dívidas estão se acumulando. Gente, eu não estou aqui apenas para dar uma palavra de esperança, mas uma palavra de utopia. Eu não quero enganar vocês. Temos que nos preparar para o que é real. Talvez a situação em que vamos nos deparar seja uma situação catastrófica também, assustadora. E aí, o que nós vamos fazer? Chorar? Se lamentar? Ou vamos fazer como aquele povo que depois de ficar 70 anos no cativeiro e volta para a terra deles, encontra a terra destruída, encontra o templo destruído, encontra os muros derrubados, eles falam: não, essa parada é com a gente. É a gente, somos nós que vamos reerguer tudo. Mas também, leem lá, livro de Esdras, Neemias, muitas pessoas do próprio povo deles quiseram atrapalhar a reconstrução da nação. E não vai ser diferente do que é nosso. Muitas pessoas irão querer desmotivar, dizer que não vale a pena, dizer que é loucura. A quem interessa que o nosso país seja reconstruído? Nós. Então cabe a nós trabalhar. A quem interessa que a tua família seja tratada, seja restaurada? A você. Então é você que tem que trabalhar.
A quem interessa que a tua igreja seja restaurada, seja renovada? A vocês. Então, cabe a vocês como membro trabalharem para que a tua igreja volte a ser melhor do que era. Cabe a você como funcionário voltar e fazer com que a tua empresa seja melhor do que era. Cabe a você como pai, mãe e filhos fazer com que a família de vocês seja melhor do que era antes. Cabe a nós brasileiros arregaçar nossas mangas e entendermos que aqui é o lugar que Deus nos colocou e cabe a nós que tudo isso seja melhor do que era antes. E lembre-se, Deus vai mandar as águas, mesmo que a terra esteja seca. Mas sabe quem que deve semear? Eu e você. Semeie agora. Mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a choro. Mas eu tenho certeza que em nome de Jesus, daqui a um tempo, vamos estar colhendo nossos feixes com alegria. E aí os outros povos olharão para nós e dirão: grandes coisas fez o Senhor por eles. Ora a Deus para que a tua família seja restaurada. Eu oro a Deus para que depois de tudo isso a sua família seja muito melhor do que era antes. Ora a Deus para que a tua igreja, para que a nossa igreja, depois de tudo isso, seja revigorada, seja restaurada pelo poder do Espírito Santo. Eu oro a Deus para que a nossa sociedade brasileira, depois de tudo isso, se torne melhor do que era antes, que o povo se torne mais amoroso, que o povo se torne mais hospitaleiro, que o povo se torne mais altruísta, que o povo tenha mais compaixão e comunhão do que quando era antes. Eu oro a Deus para que a nossa nação seja curada. Cabe a eu e você fazermos parte da reconstrução do Brasil. Cabe a eu e você fazermos parte da reconstrução do nosso estado. Cabe a eu e você fazer parte da reconstrução da nossa cidade. Cabe a eu e você fazermos parte da reconstrução da nossa igreja. Cabe a eu e você fazermos parte da reconstrução da nossa família. E que Deus nos abençoe grandemente. Quero orar por tua vida e por nossa vida nesse momento. Pai querido, Pai, obrigado, Pai, por esse tempo tão gostoso. Senhor Jesus, vivemos um momento de medo, temor. Logo tudo se acabará e o sorriso e a alegria virá aos nossos corações, mas logo depois também eu imagino que virá um momento de preocupação e medo, e a nossa alegria pode se transformar em preocupação, em tristeza. Mas que possamos estar semeando agora com lágrimas, para que quando vier a chuva do Senhor sobre nossa nação, sobre o mundo, a chuva que trará o renovo para nosso mundo, possamos estar colhendo feixes com muita alegria e que possamos lutar para que o mundo seja diferente de quando começou, para que as pessoas sejam mais fiéis ao Senhor, para que as pessoas tenham mais confiança em Ti, para que as pessoas busquem mais ao Senhor, para que cada um de nós reconheçamos que o Senhor é dono de tudo de fato. Porque se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Deus querido, que possamos agir como uma família na reconstrução da nossa Jerusalém. A nossa Jerusalém, que é a cidade onde estamos, que é o país onde estamos. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você não entregou a tua vida a Cristo, se você quer entregar a tua vida a Cristo, quiser conversar comigo, entre em contato comigo, tá? Tem aí pelo Facebook, o nosso telefone, o número é 13996828418. Esse é o meu telefone, meu WhatsApp. Pode procurar. Se você está desviado de alguma igreja, procure teu pastor, procure uma igreja próxima. Volte. E eu não vejo a hora de a gente estarmos juntos em família para celebrar nosso Deus. Unidos, porque estamos celebrando, adorando Ele em nossos lares. Mas quando estivermos juntos vai ser maravilhoso. E eu quero convidar mais uma vez para você
Se for possível, se você não tiver uma igreja, mora aqui próximo a Cajati, depois de tudo isso acabar, vem nos fazer uma visita, tá? Na família BVM, será uma alegria te receber. Se você quiser e puder nos ajudar, nos abençoar, doando cesta básica ou qualquer coisa que para nos ajudar nossas famílias, tanto da igreja, mas do bairro também temos ajudado, nos procure. Será um prazer, uma alegria. E cada ajuda que temos recebido tem sido uma bênção de Deus. Deus abençoe. Até quinta-feira. Lembre-se, grave o teu vídeo com a frase: não tenha medo, tenha esperança, e manda para mim, independente de onde você mora, tá bom? Grave com você, grave o teu filho, a tua filha, teu neto, manda para mim, vai ser uma alegria. Vamos colocar aqui no nosso culto também. Deus abençoe. A mudança começa em mim. Não tenha medo, tenha esperança. Um beijo, gente. Fica com Deus.